eu já não sei que grupo é que eu estou, nem que palestra é que eu vou fazer, porque todas as noites eu tenho uma palestra e uma live e não sei o que mais, e já me perco, já não sei, meu Deus, hoje o que é que será? Tá bom. Deve ser sonhos, imagino que eu estou vendo aqui carinhas de sonhos. Eu vou contextualizar então um pouquinho hoje. É assim, tem essa jornada dos chakras que a gente está fazendo, né? E toda terça-feira a gente abre uma palestra sobre o chakra, que hoje é o sexto, Ah, tá. e É que tem a ver Jornada com o de sono. Chakras do Reiki. É Isso. essa? E aí eu chamei todo mundo aberto aí para quem quiser conhecer. Porque eu tava até comentando para eles, né, que um dos meus propósitos é colocar as pessoas para conhecer vocês. Então, eu tô Ah, fazendo isso. Mas ontem é isso. também tive noutra jornada de chakras, também no sexto chakra, falando de sonhos. Eu parece que estou vendo um déjà vu. Estou aqui com um déjà vu. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Tem muita gente que eu conheço e tem outra. Quase todo mundo aqui nesta página, pelo menos eu estou conhecendo, quase todos. Deve ser alguns que eu não conheço. Mas sejam. Oh, Tony, você está aí, nem acredito! Nosso amigo da matemática está aí, Érica. Uau, tanta gente! Que engraçado! Tá bom, de manhã, à tarde e à noite. Tony, amanhã, quem é que está aqui do aula 2? Está muita gente, né? Não se esqueçam, amanhã às 8 da manhã. Tenho uma surpresa para vocês, né? Amanhã começamos mais cedinho. Bem, Jéssica, você está aí também. Que bom te ver, linda. Então, é assim. Eu vou falar de quê? Dos sonhos, né, Leandro? Sexto chakra ou dos sonhos? É sexto chakra, é mais focado no sexto chakra, mas se quiser conectar com sonhos, tá tudo bem. Ah, tá bom. É o sexto chakra que eu vou falar, então. Isso. É isso. Tá bom. Só para eu me situar, porque ontem queriam que eu falasse dos sonhos. Tá bom. E vocês querem que eu fale o quê do sexto chakra? É porque é muito tarde à noite, já está muito tarde. Meu dia começou às 6 da manhã. Eu agora já tenho que me rir de mim mesma. Já tá no outro nível já, mas Já estou assim. Ai, e, ai, 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 ai. e tem Já a ver com o aconteceu sexto chakra muita coisa. também. Hoje já vivi não sei quantas vidas. Tá bom. Então vamos lá. Sexto chakra é o meu favorito. Vamos começar pela parte que eu gosto. É o meu favorito. E sabem porquê? Vocês podem pensar que eu vou exagerar agora, mas eu não vou exagerar, tá? Às vezes eu exagero, mas não desta vez. O sexto chakra nos ajuda, escuta bem, Tony, escuta bem esta aí. O sexto chakra nos ajuda a ir para além dos limites que nós temos como seres humanos, né? Racionais, do tempo e do espaço. Por isso é que eu gosto tanto do sexto chakra, porque é um chakra assim de muita liberdade. É o chakra que realmente nos dá liberdade. Não tanto liberdade para ser quem somos, para viver o nosso propósito, essas coisas todas, né? Que isso é, no quinto chakra já tem a história de eu descobri assim qual é o meu propósito, viver a minha verdade, tudo isso. Mas agora já não estamos mais aí. Agora no sexto chakra damos um salto quântico. E aí se abrem mundos, dimensões, planos. Não existe mais limites no sexto chakra. Para quem souber usá-lo, para quem abri-lo, conseguir, vai lá, abrir o sexto chakra de uma forma segura, você não tem mais limites aqui. Porque você consegue, por exemplo, você consegue se conectar com a informação que existe no universo, o conhecimento. Você consegue ir buscar conhecimento e trazer aqui para a Terra, por exemplo, né? Você consegue ser como se fosse um canal para esse conhecimento vir aqui se materializar. Você consegue ir aos registros acásticos, por exemplo, que é registros acásticos é como se fosse uma grande, 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 grande biblioteca que existe no universo, onde todas as vidas de todos os seres humanos estão registadas. Todas as vidas que existiram, que existem e que vão existir e sei lá mais o que, está tudo registado. E então, assim, você consegue, através do sexto chakra, ver vidas passadas, você consegue se encontrar com os seus antepassados, você consegue ultrapassar
o tempo linear, né? Você consegue passar para um lugar onde não existe tempo. Então é muito interessante, porque tudo se abre. A nossa consciência começa a se abrir, 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 e nós percebemos que somos muito mais daquilo que nós, no dia a dia, imaginamos que somos, né? Assim, no início há um certo choque, né? As nossas personalidades humanas, né? Ficam um pouco atrapalhadas, porque de repente se abre muita coisa. E às vezes até dá um pouco de medo. E você se pergunta, mas afinal, quem eu sou? O que é isto tudo? Como é que eu posso ter acesso a tanta coisa? É muito interessante. E eu só vos quero falar disso porque isso é uma possibilidade, né? Tudo bem que não é assim de um dia para o outro que se abre tudo, né? Não é porque você quer que se vai abrir, você precisa de um trabalho, de um treino, de aprender, de conhecimento para você conseguir aí entrar em esses outros planos, em essas outras dimensões, outros mundos. E por que nós iríamos para esses lugares que não são aqui na Terra, por exemplo? Para que a nossa consciência se abra, para nós percebermos que somos muito mais daquilo que nós vemos aqui. E que a vida é eterna. É neste chakra que nós percebemos que nós somos eternos. Que a vida humana é sagrada, que nós somos eternos como espírito, não nesta experiência humana, porque o nosso corpo físico vai ficar aqui, mas como espírito nós somos eternos. Isso nos traz muita responsabilidade, porque nós começamos a perceber que nós fazemos parte da cocriação de tudo, deste mundo, do universo, que nós, cada coisa que eu fizer hoje, eu vou criar ou um karma ou um dharma. Aqui se abrem os conceitos do dharma e do karma, neste chakra também. O dharma, o karma não é um castigo, não é um julgamento, é simplesmente uma tentativa de harmonizar aquilo que nós desarmonizamos. É só uma vontade de equilibrar tudo. O nosso espírito está sempre buscando harmonia, equilíbrio. Então, se nós desequilibramos, nós temos que equilibrar. Se nós criamos sofrimento, agora nós precisamos de criar, sei lá, bondade, ou generosidade, ou paz. Se nós criamos guerra, nós precisamos criar paz. Porque nós temos que equilibrar, que harmonizar tudo, né? Então, o karma é o resultado de ações que criaram sofrimento, por exemplo. O dharma é o resultado de ações que criaram felicidade, por exemplo. Então, aqui você começa a lidar com esses conceitos e a perceber que todo o efeito tem uma causa, tudo tem a sua causa. Não tem nada que nós falamos ou sentimos ou fazemos que não tenha um efeito. Vai ter um efeito, em algum momento. E nós vamos vivê-lo e vamos aprender com ele. Então, o karma é só uma aprendizagem que nós propomos a nós mesmos e que às vezes é bem difícil, porque nós temos que aprender alguma coisa e não é fácil. Então, neste chakra nós começamos a perceber que que as vidas, que todas essas vidas que os nossos antepassados viveram estão conectadas conosco, que todas as vidas que os nossos descendentes vão viver, elas também estão conectadas connosco. Começamos a ter noção de uma grande responsabilidade como seres humanos, porque tudo o que eu fizer vai ter um impacto neste mundo e vai ter um impacto na minha descendência, vai ter um impacto na humanidade inteira e vai ter um impacto assim, na minha existência, né? Porque eu vou continuar, se a existência ela continua. Bem, mas isso é só em termos gerais, tá? Do sexto chakra. Em termos mais, vai lá, do dia a dia, nós começamos a dar mais crédito ou a valorizar mais, a reconhecer mais o quê? A intuição, por exemplo,
telepatia, a clarividência, os sonhos. Começamos a perceber, então existe um mundo invisível que é tão real como este mundo, ou mais real. Existem outras realidades e começamos a ver isso, a dar importância, que existem outros sentidos, que não são só os sentidos físicos, né? Que vem a parte física, porque existem outras coisas. Existe a intuição, a visão, a clarividência, a clarissapiência, clareaudiência, a telepatia, tudo isso começa a se apresentar para nós quando nós começamos a abrir o sexto chakra. E aí nós começamos a divertir-nos muito, que é como se entrássemos numa Disneyland, num Disney World de coisas incríveis. Mas também aqui também temos muitas vezes uma guerra, né? Às vezes parece que temos a terceira guerra mundial dentro do nosso sexto chakra, que é a nossa mente racional e a nossa intuição ou a nossa percepção de outras realidades, de outras dimensões. É porque a mente não consegue controlar aqui, então ela fica muito desesperada tentando ver tudo ou saber tudo e não consegue, né? Bem, mas eu queria abrir um pouco para vocês fazerem perguntas, né? Podem me perguntar. Tá, eu abri aqui agora o chat para as pessoas. Aí estão perguntando aqui, alguma experiência que você já teve com o sexto chakra? Eu vivo no sexto chakra, meninos. Esperem aí, eu só vou. Eu vivo no sexto chakra, sabiam? Esperem aí, que eu tenho que abrir a janela, que estou com muito calor. Quem não me conhece vai me conhecer. Eu preciso de estar confortável e fresquinha. Ok, eu vivo no sexto chakra, então essa é a minha experiência, é a minha vida. Não sei o que vocês querem que eu diga, senão tenho que vos contar toda a minha vida, porque é aí que eu vivo na maior parte do tempo. Eu posso contar histórias bonitinhas, né, do sexto chakra, se quiserem, mas é no sexto chakra que eu vivo há muito tempo. Mas eu sou muito prática, tá? Para aquelas pessoas que acham que o sexto chakra não tem nada de conexão com este mundo, estão muito enganadas, tá? Porque o sexto chakra está conectado com o terceiro chakra. Só para vocês saberem. E o terceiro chakra tem a ver com a nossa conexão com o mundo, né? Então, nós temos várias conexões nos chakras. Sei lá, o primeiro chakra está conectado com o sétimo, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto. Então, que é o terceiro chakra, é o chakra de como você se conecta com o mundo, é o chakra da matéria, de fazer muita coisa, de movimentar muita matéria, e está conectado com o sexto, né? Então, eu sou uma pessoa muito prática, mas eu vivo no sexto chakra. Aí tem umas perguntas aqui, Angela, né? Você falou que você vive aí. Como é que vive aí? Como eu posso ir aí? Né? Como é que desbloqueia? Mais ou menos isso aqui, um resumo. Tá, vamos lá. Vou dizer algumas, sei lá, algumas características. Como reconhecer o que é viver aí, né? Eu dou muita importância aos sonhos, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, quando tenho sonhos, e os sonhos pertencem aqui a este sexto chakra, eu vivo os meus sonhos, eu sigo os sonhos, eu tomo muito ao sério os sonhos. Para mim, os sonhos são uma ferramenta extraordinária de conhecimento, de conhecimento espiritual e também de conhecimento de como as coisas acontecem aqui. Por exemplo, eu tenho muitas visões também, porque o meu sexto chakra ao longo dos anos foi abrindo, né? Cada vez mais. Então eu tenho visões e eu dou importância a essa visão. Por exemplo, tenho uma visão e eu vou viver essa visão, independentemente se tem que mudar a minha vida toda ou não. Eu acredito naquilo que eu vejo que não é físico, porque eu estou vendo, eu falo com os anjos, por exemplo. Essa é outra coisa. Eu vejo os guias espirituais, falo com os anjos. Já perdi o medo das entidades. Antigamente eu tinha muito, muito medo. Agora já me rio, já lhes ofereço um bolinho com um chazinho. Tá bom, vamos lá tomar um lanchinho. O que é que vocês querem?
Já viu o que é que mais acontece no sexto chakra? Eu sou bem telepática, então muito sensitiva. Por exemplo, se eu conheço alguém, alguém começa a chorar, mesmo online, eu até já experimentei isso online. Alguém começa a chorar, que eu tenho uma relação forte, tem algumas pessoas em particular, se chorarem, eu também começo a chorar. Mas antes delas chorarem, eu já estou chorando. Nem são as minhas lágrimas, são as lágrimas da outra pessoa. É muito estranho isso. Eu estava esperando que isso não acontecesse online, mas isso acontece também online, que eu já verifiquei. Às vezes nem sei porque que a pessoa está chorando e também já estou chorando quando ela está chorando. É muito doido. Isso tem a ver com a história do sexto chakra também. Ser telepática, por exemplo, você está me fazendo uma pergunta, está ainda a meio da pergunta e eu já escutei a pergunta toda. Às vezes, eu durante muitos anos fui tradutora dos meus professores. Eu tive tive alguns professores, mas tinha 3 que eu traduzia muito, que eu traduzi muito eles. E às vezes amigos também, que eu traduzia muito. E alguns deles, eles estavam falando e eu traduzia aquilo que eles falaram e aquilo que eles iam falar a seguir. E eu não percebia que eles não tinham falado isso. E aí eles me diziam, Angelina, isso assim não vale. Você está traduzindo o que eu falei, mas o que eu também ia falar. E agora, como é que eu falo isso, né? E era porque eu escutava dentro de mim. Assim, quando uma pessoa é telepática, começa a escutar os pensamentos das outras pessoas. Então, sei lá, quando eu estou dando um curso, às vezes não é muito confortável para as pessoas, porque elas estão pensando uma coisa e eu estou escutando o que é que elas pensam. E às vezes são coisas que elas não queriam que eu escutasse, né? Então, é, sei lá, essas coisas assim, telepatia, clarovidência, ver coisas, ver visões. Isso é um pouco viver no sexto chakra, são algumas coisas, não é tudo, mas. Agora, vocês podem perguntar como é que eu desenvolvi isso? Será que eu nasci assim? Eu acho que eu já nasci bastante sensível, mas eu desenvolvi muito através dos sonhos, trabalhando muito com os sonhos, estudando os sonhos, praticando muito e a leitura da aura. Foram as 2 coisas que realmente trabalharam muito com o sexto chakra, que me forçaram a abrir e a ver e a saber também cuidar do sexto chakra e proteger e limpá-lo e poder estar segura com aquilo que eu estou vendo, né? É, é isso, eu acho, que eu, assim, para falar um pouquinho, né? Isso seria a mesma coisa que dizer que você é uma médium? O quê? Isso, o que você está comentando poderia ser a mesma coisa de falar que você é uma médium? Não, eu acho que não, eu não sou médium, então eu não sei muito bem o que é que seria isso, né? Porque não é o que eu sou, mas eu não tenho conhecimento sobre quer dizer, eu sei que eu tenho mediunidade, porque senão isso é um facto, né? Mas como eu não sou médium, como eu não sei, não posso falar aqui. Eu posso falar da leitura da aura, dos sonhos, porque do Reiki. O Reiki foi a primeira vez, a primeira coisa que me abriu, na verdade, que eu era muito, muito, muito cética. Muito cética. Quando eu era pequenina, eu via muita coisa. Depois eu cresci um pouquinho e eu comecei a ficar muito cética. E depois, só foi quando eu fiz o Reiki, é que eu comecei a ver, a ver, a ver, a ver muita coisa, a sentir, a ver, mas eu não percebia, nem sabia o que eu ia fazer com tudo isso. Era meio descontrolado. Depois, quando eu comecei com os sonhos, também se abriu muita coisa, mas foi com a leitura da aura que eu me senti muito segura, porque antes era bem descontrolado. Eu me sentia como uma esponja, via muita coisa, mas também não entendia, tinha muito medo, tinha uma mente racional muito forte, que se chocava completamente com a minha intuição e com o resto, então aparecia a Terceira Guerra Mundial dentro da minha cabeça o tempo todo, e muito tipo esponja, sentindo tudo, todo mundo, assim, durante um tempo a minha vida
foi muito intensa, muito confusa também. Às vezes eu achava que eu ia enlouquecer, porque via muita coisa, sentia muita coisa e não sabia, e a minha mente ia para o outro lado e eu não sabia muito bem o que fazer com tudo isso. Até que chegou a leitura da aura. Na leitura da aura foi como tudo fez, tic, 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 se ajustou. E aí eu pude seguir segura. Deu-me muita segurança, porque tem muitas técnicas, tem muita proteção, você se sente muito protegida, porque você tem técnicas para tudo, na verdade. Então é como sim, é como entrar, sei lá, dentro de uma nave espacial. A leitura da aura para mim foi como eu entrar dentro de uma nave espacial onde me sentava-me numa cadeira com aquele cinto de segurança muito seguro e podia viajar porque me sentia segura. Porque antes da leitura da aura, eu fazia muita coisa, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, com as vidas passadas, eu estudei durante muito tempo. Regressão, hipnose, eu trabalhava muito com vidas passadas, fazia muitos retiros, só que eu não me sentia segura, não era muito seguro. Com a leitura da aura veio, me trouxe segurança. Na verdade, tudo me deu, a leitura da aura me deu segurança para tudo, sobre o sexto chakra, né? Ângelo, estão perguntando aqui sobre. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes, que é assim: se você fosse, se as pessoas fossem refletir sobre o sexto chakra, que pergunta você faria para elas fazerem para elas mesmas, para refletir sobre o sexto chakra? Só um minutinho. Tá. Tá bom. Desculpem, que é só que a minha netinha chegou aqui e eu quero lhe dar uma coisa. Só para vocês entenderem, gente, crianças vêm sempre em primeiro lugar. Vem, porque as crianças, eu amo muito as crianças. Eu amo crianças, cachorros, gatos, galinhas, plantas. Bem, o preto. Isso aqui é bom. Vê se o preto dá no teu celular. Tá? Ok. O que eu estava falando? Já me esqueci. Tá, assim, as pessoas vão refletir sobre o sexto chakra essa semana. Sim. Você podia dar uma ou duas perguntas para as pessoas refletirem sobre essas perguntas? Posso. Uma é a sua intuição. Todo mundo tem intuição. Algumas pessoas lhe chamam sexto sentido. Esse sexto sentido, a intuição. Aquela vozinha que de vez em quando diz: oh, esqueceste a porta aberta de casa. Uma pessoa saiu assim, esqueceu a porta aberta. Uma pessoa vem atrás e a porta estava aberta mesmo. Assim, intuição, ela nasce no sexto chakra, né? Eu não diria que ela nasce, não. Ela se desenvolve no sexto chakra. Não, ela não nasce no sexto chakra, ela nasce no segundo. Mas é no sexto que ela se desenvolve. Então, a pergunta seria: como é que você está utilizando a sua intuição? Você dá um espaço para a sua intuição te guiar durante o dia nas coisas práticas? Você escuta a sua intuição? Você consegue perceber quando é que é intuição, quando é medo, quando é mente racional? Você consegue perceber isso? Então, eu diria que vocês podiam dedicar esta semana, né, que é a semana do sexto chakra, à intuição. Porque a intuição seria o primeiro passo em direção à liberdade de poder viajar através do tempo e do espaço para muitos outros planos e conhecer muita coisa e também ser mais sensível aqui na Terra, sabe? Poder ter mais compaixão, poder
estar mais unido com as pessoas, porque se uma pessoa segue a sua intuição, consegue seguir a sua intuição, a intuição sempre nos vai levar para o caminho certo. Então, eu diria que a intuição seria algo muito, muito bom para vocês refletirem, porque é algo que todo mundo tem, esse sexto sentido. As mães, por exemplo, aqui deve ter muitas mulheres que são mães, não sei se com os pais também acontece, porque eu, como não sou pai, não posso falar, mas as mães, elas têm um sexto sentido com os seus filhos, elas sentem, sei lá, que o bebê está com fome, ou elas sentem que o bebê está chorando, mas elas nem estão escutando, estão longe, elas sentem, elas têm uma intuição que lhes diz muita coisa sobre os seus filhos, mesmo quando eles crescem. Então, é o tal sexto sentido, o famoso sexto sentido. Eu diria que a intuição vocês poderiam todos os dias agora estar atentos à vossa intuição e segui-la e se perguntar onde é que está a minha intuição, né? É muito bom. Então, Ok. na roda de reiki que acontece todo dia às 9 da noite, eu vou trazer esse tema para explorar. Tem uma pergunta aqui, Ângelo, eu vou fazer um resuminho, que é assim. Você comentou que você é muito sensível aos outros, né? Que você chora e se conecta. Como é que a gente consegue pôr limites nisso sem se fechar totalmente? Porque e não sentir nada, ao mesmo tempo estar aberto, ao mesmo tempo não se deixar levar, né? Olha, eu fiz essa pergunta mais ou menos, a mesma pergunta mais ou menos há 28 anos atrás. E ainda estou aprendendo. Ainda não cheguei no final de me sentir realizada com a resposta dessa pergunta. Mas eu fiz essa pergunta ao meu primeiro professor, meu primeiro mestre espiritual, que se chamava Tony. E ele me disse assim, a resposta dele foi: tens que aprender a viver 50% dentro de ti e 50% fora. Isto é boa para o Tony, né? Que tem percentagens, Tony. 50 dentro, 50 fora. E eu perguntei, mas como é isso? 50% dentro de mim, 50% fora, que é isso? Ele disse, esse é o caminho do meio e é um caminho para você equilibrar, para você não se perder, nem para fechar o coração, nem se perder fora de você. É um caminho de equilíbrio. Então você tem que aprender a manter a sua energia 50% dentro de você e 50% você deixa ela fazer empatia com a pessoa, por exemplo, que está, ou a situação que está acontecendo à sua volta, né? Então, por exemplo, uma amiga vem falar comigo e me vai falar, sei lá, que ela está muito, 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 muito machucada porque descobriu que o namorado a traía. Ok. Aí eu estou escutando isso, sou muito amiga dela. Muitas vezes, o que acontece é que a pessoa sai 100% para fora. Então, ela vai ficar lá 100%. A sua energia sai toda para o pé da amiga e ela vai ficar ainda piorando a situação, provavelmente, porque vai ficar também triste, lembrando as histórias dela, vai estar ali apoiando, vai estar ali alimentando essa dor, achando que é muito amiga por estar ali apoiando, né? Isso é quando você sai os 100% para fora. Mas se você se lembrar dos 50%, 50-50, você 50% você respira fundo e você fica quietinha lá dentro, observando. É o que nós chamamos o observador. Ficamos observando o que é que está acontecendo. E observando como é que nós... Essa parte que observa, ela pode ver como é que ela pode ajudar. Ela pode ver que, sei lá, a minha amiga está falando a perspectiva dela, quem sabe o que é verdade, o que não é verdade. Então eu não vou estar julgando ninguém neste momento. O que ela está precisando? Talvez ela precise de um abraço, talvez ela precise que eu esteja em silêncio escutando, sei lá. Eu fico lá observando. 50% fica dentro de mim, equilibrada, neutra. 50% provavelmente fica fora. Então sim, vai falar com ela, vai chorar com ela, vai abraçá-la, vai, sei lá, fazer
o que for necessário fazer para ajudá-la. Mas 50% fica dentro. Aí eu não me perco. Eu consigo ajudar muito melhor assim. E também eu não fico com essa energia toda depois dentro de mim, né? Eu fico mais equilibrada. E como é que nós vemos que é 50%, 50%? Você tem essa intenção, é uma intenção. Eu tenho sempre essa intenção dentro de mim. 50% fora, 50% dentro. É uma coisa que eu digo muitas vezes a mim mesma. Então, se, por exemplo, se está uma discussão muito grande, se eu estou num lugar muito difícil, eu penso assim, Angelina, agora 50% dentro, 50% fora, cuidado. Agora vamos com calma. E eu falo para mim mesma, né? Em silêncio, dentro da minha cabeça, vou falando 50% fora, 50% dentro. Isso me equilibra, me ajuda. A mim me ajuda muito. Mas eu tenho essa consciência que para mim é muito bom isso. Porque nem fecho o meu coração, porque ficar 100% dentro, uma pessoa também se fecha, né? Não tem empatia pelo outro, fica lá fechado. Então, ficar meio-meio, eu vejo, para mim, nestes 28 anos, me serviu muito bem. E me ajudou a ter muita neutralidade. Eu acho que é isso, Leandro, mais ou menos. Eu vou juntar duas perguntas, aí você vê se é separado ou não. Que é assim, como fazemos para perder o medo para se abrir para o sexto chakra e dicas para diferenciar a intuição de medo. Como é que fazemos para perder o medo de se abrir para o sexto chakra, né? Para esses portais, para essas... Porque você teria medo por quê? Exatamente, é porque tem diferentes tipos de medo. Que medo é que está falando? Porque são vários, né? Tem pessoas que têm medo das entidades, que apareça uma entidade. Tem pessoas que têm medo de ver coisas que elas não estão habituadas a ver. Tem pessoas que têm medo, sei lá, de se perder. Tem pessoas que têm medo de ir para outra dimensão e não poder voltar. Então, só queria ver se tem algum medo específico ou se é geral. Não sei quem é que perguntou. Tá, vou esperar essa pessoa complementar aqui embaixo. Daí eu vou trazer então uma outra pergunta aqui. Que é mais uma situação, na verdade. Que é assim, como separar o que é intuição do que a gente pensou e atraiu? Por exemplo, esses dias atrás eu pensei, nossa, imagine se a minha chave cai no buraco do elevador. Aí eu esqueci, e quando eu voltei para casa, nem lembrava mais desse pensamento, a chave caiu. Tive que chamar até chaveiro para entrar em casa. Então, a intuição, ela às vezes vem assim, e como veio para essa pessoa. E é um aviso. Quando você não está habituada a lidar com a intuição, muitas vezes você não liga nenhuma, faz de conta que não escutou nada e depois você vai se arrepender, porque depois diz assim, eu devia ter escutado. Isso era um aviso e eu não segui, né? Se eu escutasse isso dentro de mim, pelo sim, pelo não, eu ia ter cuidado com essa chave, por exemplo. Eu prefiro escutar a intuição e perceber depois que eu errei, que não era intuição, de que não escutá-la e depois ter que viver vá lá, as consequências de não ter escutado, né? Então eu escuto muito a minha intuição e às vezes eu não tenho a certeza se vai dar certo ou não. Às vezes o medo também se mistura. Eu pergunto a mim mesma, será que isto é medo? Às vezes eu tenho uma intuição, não entres naquela rua. E eu penso, será que isto é medo ou é intuição mesmo? Aí eu penso assim, bem, pode ser que até seja medo, mas o melhor é eu não entrar nessa rua mesmo. Então eu não entro. Às vezes pode ser medo, não sei, posso me enganar, mas eu também não preciso descobrir a verdade. Tá tudo certo, vou por outra rua e já tá. Eu sou muito prática, né? Quando eu não tenho a certeza, faço o melhor que eu posso.
muitas vezes eu tenho a certeza, eu sei que é a minha intuição. Outras vezes eu não sei se é o medo ou não. Então eu não arrisco, para quê? Vou pelo lado mais seguro, né? Tá, Leandro, onde é que você está? ok. O medo sobre as entidades, essas coisas, é isso que vocês queriam saber? É, Bem, eu também tinha esses medos, para dizer a verdade. Tinha um medo terrível de ver coisas, de ver pessoas, de ver entidades. Porque quando eu era muito pequenina, eu via muitos monstros. Eu me lembro, primeiro eu via muitos monstros. Via muitas coisas ruins à volta das pessoas. Também via coisas boas. Eu tanto via anjos e coisas, seres de luz, como eu também via monstros. E eu ficava cheia de medo. O que é uma entidade? Uma entidade é um ser que não tem corpo físico. É como uma alma perdida, é o que nós chamamos almas perdidas, espíritos, que na verdade nem é espírito, é mais uma entidade, é algo que não tem um corpo físico. Muitas vezes são seres humanos que já morreram, mas que não têm corpo físico. O corpo físico já ficou aqui, mas eles ainda andam por aí, meios perdidos aqui à volta. E às vezes têm formas de pensamento, tem muita coisa que anda por aí. Então eu tinha medo de ver, né? Aí uma vez o meu professor, eu tinha outro professor, que já não era o Tony, era outro, que ele dizia assim, Angelina, mas você tem medo de quê? Eu dizia, eu tenho medo de ver tudo, né? Eu não quero ver nada. E ele dizia, mas é assim, você é uma pessoa inteligente, né? Eu dizia, eu acho que eu sou. Então, você prefere que tudo esteja à sua volta e você não vê, você é cega para aquilo que está à sua volta, ou você, ele dizia assim, imagina que você está na sua casa, e na sua casa estão vivendo dois ladrões com você. O que é que você prefere? Você saber que eles estão lá, vê-los, que é para tirá-los para fora de casa, ou você quer viver o resto da sua vida com dois ladrões em sua casa e prefere nem olhar e nem ver? Isso é lógico que eu quero vê-los e tirá-los para fora de casa. Então, é a mesma coisa, dizia eu. Ele dizia a mesma coisa. Assim, as entidades, elas andam por todo lado. O que você veja ou que não veja, não vai mudar nada. Sempre estiveram e sempre vão estar. Tem muitos seres sem corpo físico que andam por aí. E formas de pensamento também. E tem uns que são bonzinhos, a maior parte não faz nada, e tem outros que são chatos, e tem outros que são meios mauzinhos, e tem muitos que andam simplesmente perdidos. Então, o meu professor dizia, é melhor que você veja e que você saiba o que anda à sua volta e que você possa escolher o que você quer por companhia ou não, e também que você saiba o que mandar embora e o que deixar estar à sua volta, né? E eu pensei no que ele me falou e disse, pois é verdade, eu prefiro saber do que não saber. Então ele disse, não vale a pena ter medo, porque muitas vezes ele dizia, as pessoas têm medo porque elas não veem. Se elas vissem, elas acham que vão ter mais medo porque elas veem, mas não é verdade, porque quando você vê, você sabe o que está lá e você pode enfrentar o que está lá e você pode decidir, olha, vai embora que eu não quero mais, não quero nada aqui. Quando você não vê, você não pode, você não sabe, né? Então, eu vejo que perder o medo, para mim, foi uma escolha um pouco da minha mente, sabe? Da minha mente racional. Eu pensei e eu fiz uma escolha muito racional, que tem a ver com a minha inteligência, né? Se eu sou inteligente, eu gosto de saber a verdade, eu gosto de ver o que está me influenciando ou não. Então, vamos lá, deixa eu ver. E não é que a minha vida vai piorar por eu ver, vai melhorar, porque eu vou escolher o que eu quero e o que eu não quero. É a mesma coisa se uma pessoa vivesse com os olhos tapados, né? Você tira a venda e vai ver. Eu prefiro ver do que não ver. Eu, pessoalmente, né? Então, não vejo muito porque é que temos que ter tanto medo.
Até porque a maior parte dos seres que andam por aí das entidades não nos fazem mal nenhum. Estão mais perdidos que nós. E nós já andamos muito perdidos. E eles ainda estão mais. Então, é um perdido com um perdido. A nossa humanidade já está tão perdida e a outra. E os outros também estão perdidos, só que não têm corpo físico. Nós temos. A grande diferença é essa. Uns têm corpo físico e outros não têm. E andam à procura de um corpo físico. Quem é que tem um corpo físico que eu possa aí ocupar um pouquinho? Eu quero alugar um corpo físico. Acho que a Angel travou. Espera aí, que às vezes acontece, tá? Deixa eu ver aqui. Se ela vai voltar ou se ela vai acabar caindo. Geralmente demora alguns minutinhos para ela voltar. Deixa eu ver aqui com ela no WhatsApp. Só um minuto. Ela caiu. Acho que daqui a pouco ela vem. Mais uma comentando assim, pensamento alto aqui, né? Sobre ela falou dos ladrões que estão na nossa casa. Uma pergunta que passou pela minha cabeça foi assim: mas eles estão roubando muito? Se não estiver roubando muito, tá tudo bem, cara. Não preciso ver, não. Pera aí, vou ver se eu consigo trazer a arte. Geralmente cai a internet lá, né? E em Alto Paraíso, né? Mas, mas assim, eu falei brincando, gente, mas essa é a primeira vez que eu escuto ela falar disso, assim, né? Então, vou refletir depois sobre isso, é verdade, né? Tipo, é melhor ver, né? Meu Deus do céu, agora. Fiquei numa sinuca agora de ter que escolher. Tava tão bom quando eu não podia escolher, né? Tipo, tá tranquilo aqui, tô de boa, não vejo nada e tal, mas agora meio que. Ai, ai, ai. Pera aí. Essa gravação vai ficar gravada também, tá? Isso aqui, depois eu posso compartilhar com vocês. É, bom, posso adiantar um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai entrar na vivência com o Reiki, né? E aí eu posso falar lá no começo, para quem é a primeira vez que está vindo, né, que começa às 9, eu posso falar um pouquinho como é que a gente se conecta com os sonhos, como é que a gente se limpa um pouquinho antes de entrar, para dormir e tal. Porque essa vivência Reiki para os sonhos, ela foi criada para isso, para criar um ritualzinho, para que as pessoas comecem a se conectar com algumas coisas, se limpar, se harmonizar para entrar, né, nos sonhos mais tranquilos, né? E é isso. Deixa eu só checar aqui com ela. Eu acho que ela não vai voltar. Bom, se ela voltar, ela vai me responder. Mas assim, todo dia de noite às 9 tem roda de reiki, né? Então às 9. Uma coisa que eu gosto de falar, que mudou um pouco a minha visão sobre dormir melhor, é assim. Porque a gente tem vibração, né? A gente estava comentando sobre vibrações um pouquinho, né? Comentou um pouco sobre isso. E quando a gente vai dormir, a gente vai para uma viagem, né? Uma viagem astral, né? Seja lá dentro da gente ou fora, que daí é difícil perceber, só quem tem muita experiência, é uma viagem que você faz. E é algo que não é muito estudado, não sei se estudado é a palavra, mas não é muito valorizado, né? A gente, em inglês, a expressão é take it for granted. É assim, a gente assume como a vida é. Assim, isso é assim, não tem uma explicação. Você vai lá à noite, põe a cabeça no travesseiro, fala assim, vou dormir, e no dia seguinte você tem certeza absoluta que você vai acordar, né? Assim, é uma fé que a gente tem nos nossos sonhos que é incrível. Eu parei para pensar um dia desse, falei, nossa, se eu tivesse essa fé com a minha vida, vai ser muito forte, porque eu tenho uma fé que eu vou dormir e eu vou acordar. Tipo, eu vou continuar minha vida depois. E às vezes eu não tenho essa fé com outras coisas da vida. Nossa, eu preciso trazer essa fé de noite pra cá, né?
E a gente entra na mesma vibração. E quando a gente entra numa vibração muito baixa, né? Uma dos nossos, não motivos, mas uma das coisas que acontece quando você está dormindo é você tem uma limpeza, né? O nosso próprio espírito, ele limpa a gente, emocionalmente, mentalmente, né? Vocês já perceberam que vocês acordam muito bem? Sempre? Depende do sonho, na verdade, né? Que você acorda meio mal também. Mas geralmente você acorda muito bem. Aí o que acontece? Você lembra do problema da sua vida, né? Alguns segundos depois, aí cai a casa pra você. Mas percebam, 10 segundos antes você fala, tava muito bem, gente. Que coisa, né? Não é? Vocês já perceberam que a gente tá super limpinho, acorda, aí você fala, nossa, lembrei. Aí você, né? Beleza. Então por isso que acontece, uma limpeza. E aí uma coisa que é legal de fazer, que é um exemplo que eu dou assim, que é bacana, que isso fez me mudar, é assim, depois que a Angelina explica muito bem isso, né? É difícil eu explicar um pouco isso. Depois que acontece, depois que o sol se põe, algumas coisas acontecem, né? Portais se abrem, vamos dizer assim. Mais portais do que de dia, vamos dizer assim, né? E aí você tá mais sensível a esse mundo mais invisível. Então, qualquer coisa que você faz à noite, você tem que tomar cuidado um pouco, né? Então, você tem que é como se você tivesse que ficar mais tranquilo para dormir bem, depois deixa para fazer as coisas mais fortes durante o dia, porque tem mais energia, porque o sol tá vindo também, né? Então eu recomendo para as pessoas para elas não brigarem de noite, né? Então não briguem de noite, né? É muito simples, não briguem. Aí a questão assim, eu não tô, deixa eu só consertar, eu não tô falando para você não brigar, eu tô falando para você não brigar de noite. É importante vocês entenderem isso. Se vocês querem brigar, briguem, gente, não é briga de dia, né? E assim, é engraçado, porque isso já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando. Às vezes eu queria brigar de noite, queria discutir, mas depois que eu escutei isso, né, eu acho que eu escutei isso da Angelina. Eu apliquei, e é muito engraçado. Você fala assim, não, eu não vou brigar com a pessoa. Mas a pessoa merece que eu brigue com ela. Mas eu não vou brigar hoje porque eu vou respeitar meus sonhos. Isso é honrar os sonhos, né? A Gina fala muito de honrar os sonhos. Vamos honrar? Então vamos honrar. Eu vou honrar os sonhos e não vou brigar com você. Só que você pode pegar seu celular, seu calendário do Google, sei lá, e colocar, brigar com tal pessoa às 10 horas da manhã. Porque às vezes você fica com receio. Poxa, eu não vou brigar com a pessoa? Não, calma. Briga com ela, mas marca, coloca aí no seu alarme, dá um jeito, porque, né, deixa esse lado vingativo também entrar um pouquinho, para ficar mais seguro, né, porque senão você não vai conseguir dormir, né, tem que, né, fazer alguma coisa. Mas isso é engraçado, né, porque parece que é aquele momento que você quer, mas não pode ser depois. E eu tive várias reflexões sobre isso, porque depois você acorda bem no dia seguinte e fala assim, nem queria brigar. Aí você pensa, caramba, quantas brigas na minha vida eu briguei que não precisava, se eu tivesse deixado para depois, né? Então é uma forma muito legal, assim, assim, é legal quando você tá agora, você tá bem, dando risada, é legal. Por isso que você tem que anotar, porque quando você tá na fúria, às vezes você nunca lembra. Mas quando você lembra, você fala, você não queria ter lembrado, porque tá brigando agora com essa pessoa, né? Então fica aqui uma dica para vocês levantarem essa vibração. O próprio Reiki para os sonhos, ele, a Anjo tá voltando. Pera aí. A Anjo até comentou aqui que ela acha que as entidades não gostaram muito do que ela estava falando, né? Por isso que derrubaram a internet dela. Mas tudo bem. Algumas coisas acontecem dessa forma, né? Ó, é engraçado, gente, né? Pensando agora. Eu mandei o link pra ela, tá? Ela já tá voltando, vamos ver se ela consegue. Mas é engraçado algumas coisas, porque às vezes a gente vai falar umas coisas muito fortes, até pra comunidade em Kiri, que tem umas reuniões em que ela vai entrar, assim, com força, né? Espiritual, trazendo a visão dela, né? Que esse sexto chakra, ela é o sexto chakra da comunidade em Kiri, né? Ela tem essa visão. A carta que ela escreveu, eu vou ler hoje à noite para vocês no Reiki, tá? Eu vou escolher elas, eu não vou sortear, eu vou pegar a carta da visão hoje. E aí eu vou ler, porque é ela que escreveu a carta da visão, né? Há 7 anos atrás a gente fez esse oráculo e cada membro em Kyria não estava aqui ainda. Escreveu uma carta. Em um momento de muita ascensão, né? Que era um jejum que a gente fez, que é muito sagrado pra gente, que era um processo de viver de luz, né? Que eu já fiz, assim, é muito forte. E naquela época ela escreveu uma carta, que é a visão. Então eu vou ler para vocês, assim, porque conecta muito com o sexto chakra, né? Ainda bem que eu lembrei disso. Deixa eu só ver se ela vai conseguir voltar, gente. Eu mandei aqui o link para ela. Bom, se ela não voltar,
Talvez eu mande um áudio dela depois, né? Finalizando alguma fala. Né? Mas é isso. Então, assim, para dormir, é importante que você leve a sua vibração. Isso não quer dizer que vai ter sonho ruim ou sonho bom, porque o sonho tem a ver com a mensagem que o seu próprio espírito, seu coração vai trazer para você. Então, se você tá fazendo merda na sua vida, vai vir pesadelo, não adianta, sabe? Tipo, vai vir uma mensagem urgente para você fazer alguma coisa, né? Então, às vezes eu acho que eu tô fazendo super bem, tô lá arrasando na minha vida, tal, construindo umas coisas legais, aí de repente vem aquele pesadelo, você fala assim, gente, eu achei que não fala, né? Eu vou lá olhar o sonho, ver se tá certo. O que eu tô errando aqui, pelo amor de Deus? Tô achando que tô acertando, gente. Por favor. Então, não tem a ver com sonhar bom ou sonhar ruim. Isso é uma coisa muito da nossa personalidade que acha confortável ou não, né? Mas você dormir com uma vibração alta te permite receber mensagem mais rápido, né? Porque daí não fica gastando muito tempo limpando, entende? Sei lá, imagina que você vai comer, só que para comer você precisa limpar a mesa, precisa limpar tudo e tal. Se todo dia o espírito chegar lá e tiver tudo bagunçado, sua cozinha, tá tudo cheio de coisa para lavar, ele vai ficar gastando um tempo lavando as coisas, limpando tudo, para depois fazer a comida e para depois comer. Se ele já chega a tá limpinho, aí fala, opa, que beleza, peraí então, deixa eu cozinhar aqui um negocinho rápido aqui e vou comer. Não, eu usaria um pouco essa metáfora, tá? Tá, então vamos encaminhando então um pouco para essa parte da atividade da semana, né? Com a Angel é um pouco assim, tá, gente? Ela é. Primeiro que ela é um pouco rebelde, assim, né? Tipo, super rebelde, né? E ela atrai rebeldes. Então não é que ela ia fazer 6 perguntinhas pra mim, né? Pra eu fazer pro Reiki, né? Igual foi todos os outros. Mas aí a gente fica com essa. Vou falar mais devagar, foi mal. A gente fica com essa parte da intuição. E com a intuição tem muitas coisas. Então, talvez se a gente pegar esse exercício do dia a dia, mesmo se você não participar do Reiki à noite, de olhar um pouco para sua intuição, vai ser muito legal. Né? Esse exemplo da chave, por exemplo, né? Ai, caiu a chave, não sei o quê. Quais outros insights ou intuição a gente tem? Será que vem por medo? Será que não vem? Teve um exemplo que a Angel me deu que foi muito bom, que me ajudou a entender a intuição, que é assim. Ela explicou assim, ela deu esse exemplo de você lembrar que receber a intuição de que a porta estava aberta, voltou e a porta estava aberta. Né? Depois ela deu um outro exemplo, que é a mesma coisa. É você lembrar, você está no carro, saindo da garagem e fala, não, peraí, esqueci minha porta aberta. Aí você volta para ver a porta e a porta está trancada. Não é? Que nada a ver. Aí você acha que foi errado. Mas talvez a sua intuição estava possibilitando que você não desse ré e talvez ia passar um caminhão e ia bater no seu carro, por exemplo. Daí ele, tipo, inventou essa intuição interna para você ir lá ver a porta só para você perder alguns segundos e não acontecer alguma coisa desse tipo. Então não é que a sua mente vai entender a intuição, entendeu? Não é uma coisa lógica, tipo, deixar a porta aberta e abrir. Pode ser que seja, muitas vezes. Mas às vezes não. Não é tão linear assim, sabe? E quando ela falou isso, a minha mente fez assim, tá bom, vai. Já entendi que eu não vou entender, né? E agora é um processo de aceitação que eu tô de começar a seguir, né? Mas é um pouco isso, tá, gente, que eu queria comentar com vocês. Bom, agradeço a paciência de todos. Vou talvez pedir uma palestra da Anjo mais para frente, falar só de entidades, né? Daí eu acho que podemos aprofundar nesse assunto. Não sei porquê, mas todo mundo gosta, né, gente? Tipo, tem um meme muito bom, acho que eu vou mandar para vocês depois que eu achei esses dias, que eu rachei de dar risada. Que era assim, falava assim, quero ver todas as entidades, não sei o quê. Aí, quando dá aquele barulhinho em casa de madrugada, era uma criança fugindo, assim, tipo, correndo, sabe? Tipo, né? É tipo assim, né? Quero ver todas as entidades. Aí dá um barulhinho aqui do lado e fala assim, meu Deus do céu, mano, por favor, não aconteça nada comigo, sabe? É tipo nós, né? Adora chamar as coisas, mas quando vê, foge. Tudo bem, acontece. Mas enfim, vou fazer esse pedido pra Angie mais pra frente. Quem sabe ela faz uma palestra aí né, com essas coisas. Muito bom, gente. Então eu agradeço mesmo. Eu vou mandar aqui o link do Linktree.
que daí quem está um pouco perdido aí com os links, tá tudo aí dentro. Então, tem um link para entrar no grupo de WhatsApp, se quiser, para ser lembrado, tem grupo de Telegram, tem o próprio Zoom. Então, se você gravar esse link em algum lugar que você lembre, você não precisa entrar em nenhum grupo, né? Para quem não gosta de entrar em grupo. E, embora seja de mural, né? Que só eu posto, mas tá tudo bem. Você pode pegar o link direto, tá bom? Muito bom. Agradeço, gente. Foi muito especial hoje. Gostei muito, estava bem empolgado.